Professor, vou começar de novo. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a sua enorme paciência, o seu coração gigantesco. Agradecer imensamente a sua participação. As pessoas estão aqui fascinadas com a sua participação. A nossa história, professor, a nossa ideia é divulgar histórias de biólogos, que tem milhares de caminhos que a gente pode seguir. Então, eu gostaria primeiro de que o senhor se apresentasse, falasse quem é o professor Aulino e passasse para a gente um pouco do porquê o senhor fez biologia. Tá bom, então vamos lá. Boa noite a todos, é uma satisfação muito grande aí estar, pelo menos, em contato virtual com vocês, e a saudade é grande de todo o pessoal aí. Meu nome é Oswaldo Aulino da Silva, sou nascido em Rio Claro e fui criado também em Rio Claro. A minha vida estudantil foi também aqui dentro dessa cidade, né? Então, fiz aqui curso técnico, depois eu fiz o curso que era antigo ginasial, depois eu fui para o ensino fundamental 2, que seria hoje, depois o ensino médio. E até o final do ensino médio, eu não tinha decidido ainda qual profissão eu iria seguir. E eu estava, assim, muito obcecado pela medicina. E depois, por umas questões que ocorreram na família, eu vi que não seria possível. Eu teria que fazer algum curso em Rio Claro. Aí, dentre os cursos que tinha na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, que depois passou a ser Unesp, me chamou a atenção a biologia, porque durante o estudo do segundo grau, eu gostava de biologia, ia bem principalmente em zoologia, né? Aí fiz a inscrição em biologia pensando, eu vou seguir depois o caminho da zoologia, né? Só que não. Então, eu entrei em biologia. No primeiro ano de curso, eu vi que eu tinha assim, uma facilidade para explicar as coisas. E gostava muito de seminário, ao contrário da maior parte dos meus colegas, que não gostavam muito de seminários. Então, quando tinha seminário, eu adorava apresentar o seminário. E o primeiro seminário que eu apresentei foi na disciplina que Oswaldo César, o Pó, lembra? Ele estava ministrando, ele foi meu professor. E aí, quando eu terminei o seminário, ele elogiou, falou, quando a criançada vai gostar quando você estiver na sala de aula. Eu falei, olha, professor, assim, na minha cabeça, não me passa essa ideia de dar aula para a criançada. Eu quero dar aula só para adultos. E falei isso no primeiro ano. A partir daí, eu comecei a estagiar no departamento de botânica. E gostei da área vegetal. Estagiei com Oswaldo César mesmo, né, até o último ano. E daí me formei em 1975. Essa turma que eu fiz parte de Ciências Biológicas foi a segunda turma de Ciências Biológicas em Rio Claro. Porque antes disso, o curso se chamava História Natural. E era um curso muito completo, né? Entrava geologia, mineralogia, tudo aí, né? Quando foi criado o curso de geologia, mudou para ciências biológicas, então não tinha mais história natural. Então eu fui da segunda turma de ciências biológicas, formado em 1975. E uma vez formado, vocês já passaram por isso, a gente está na rua, né? Sem emprego, não dá para voltar para a faculdade, porque parece que as portas já não estão tão abertas, né? E aí eu comecei a procurar emprego, né? E, por sorte, a Regina, que era do Departamento de Biologia, ela dava aula de genética e citologia em Paraguaçu Paulista, numa escola de agronomia. E ela tinha acabado de ser contratada aqui em Rio Claro, pela já Unesp, né? Aqui em Rio Claro. E aí eu conversei com ela se tinha alguém já para assumir as aulas dela lá em Paraguaçu, e ela me disse que não. Ela falou, olha, se você quiser, eu indico para o diretor de lá. Eu falei, puxa, se quero, né? É a oportunidade. E aí ela marcou um encontro com esse diretor, foi em Piracicaba esse encontro, e aí ele
conversando nas ruas ali do campus da USP, Piracicaba, ele me contratou. Foi na rua mesmo a conversa, né? E eu tinha que dar aula de genética e citologia. E eu detestava a genética. Detestava a genética, mas era o que surgiu. Não tinha outra oportunidade. Era essa que tinha surgido. Falei, vou agarrar com unhas e dentes. E agarrei. Foi aí que eu aprendi genética e estava indo bem nessa parte. Lá em Paraguaçu, passei ainda pelas áreas de botânica geral e depois fisiologia. Então, foi uma experiência muito bacana, foi o começo da minha carreira como professor universitário. E 2 anos depois, surgiu a oportunidade de vir para Rio Claro. Tinha 2 oportunidades, na verdade, né? O caminho se bifurcou. Porque o meu orientador, que era o professor Proença, viajou à Áustria para ficar 1 ano fora, né? E ele me convidou para dar as aulas teóricas de fisiologia na UFSCar. Então, fiquei 6 meses, 1 semestre, dando aula de fisiologia na UFSCar, e a professora Maria Helena dava prática, eu dava teoria. E aí, o pessoal queria me contratar lá também, então ocorreram os 2 processos. Começou um processo de contratação em São Carlos e um processo em Rio Claro. E, com diferença de 1 semana, os 2 foram aprovados. E aí, de novo, eu tinha que fazer uma escolha, né? E, até por ser rio-clarense, família por aqui, tudo, escolhi Rio Claro. Então, ingressei definitivamente na botânica, tempo integral. Foi aí que eu deixei Paraguaçu Paulista, né? Passei o bastão para outro, né? Bom, então, foi que comecei a trabalhar no departamento de botânica, fiz o mestrado, e depois que eu fiz o mestrado, eu me senti ainda um peixe meio fora d'água, né? É uma situação muito estranha a gente fazer o curso de graduação na mesma instituição e depois ser contratado nessa instituição. Então, eu me sentia, ora, o aluno ainda, e ora, o professor. Para o pessoal, algumas pessoas, também funcionava assim. Tinha momentos que me consideravam um aluno e tem momentos que me consideravam professor. E aí eu precisava arrumar essa situação, né? Terminei o mestrado e surgiu uma oportunidade de fazer de ser convidado, né? Fui convidado por um professor que estava aqui em Rio Claro, americano, para ir para os Estados Unidos, em Las Cruces, no Novo México, trabalhar com plantas efêmeras no deserto de Chihuahua. E eu peguei e fui. Ainda o pessoal falou que eu era maluco de sair depois do mestrado, por que não ficava mais um pouco, né? Falei, não, vou para lá. Fui para lá, fiquei 1 ano. Nesse 1 ano, fiz 2 disciplinas do doutorado e trouxe os créditos para cá para incluir aqui no curso de doutorado, né? Então, essa saída foi muito boa. Eu fiquei 1 ano fora do departamento, voltei com a cabeça um pouco diferente, e a partir daí, então, não existia mais o ex-aluno, era o aluno, aliás, era o ex-aluno mesmo, né? Só que agora docente para valer ali no departamento. Sempre gostei mais da parte didática, eu sempre gostei da sala de aula, né? Então, para mim, eu investi muito mais no meu tempo de universidade na sala de aula. Eu achava que a gente tinha que trabalhar melhor a formação do pessoal e que a graduação era muito importante. Sempre bati nessa tecla que a graduação era muito importante. A pós-graduação, ela vai especializar alguém. E a graduação, ela dá uma formação um pouco mais holística, né? Dentro da área. E é muito importante, porque muita gente termina o curso, mas não sabe o que vai fazer. Quantos, naquela época, entravam no mestrado, mas não tinha aquela vocação para o mestrado e nem para a área que tinha escolhido. Muitas vezes fazia aquilo porque estava sem emprego, outras vezes fazia por causa de uma bolsa que surgia, e a gente via o desespero que era de algumas pessoas fazendo algo daquilo que não gostava tanto. Então, isso era muito doído. Bom, então eu sei que eu fiquei muito em sala de aula, depois acabei orientando algumas pessoas, desorientando algumas pessoas, né? Tanto no mestrado, doutorado, o pessoal que estagiou comigo. Então, eu tinha uma equipe muito bacana, né?
A Isabela fazia parte desse grupo, né? Um grupo assim, bastante interessante. A gente discutia muito as coisas que estavam fazendo, o trabalho de campo, como estava sendo feito. Eu me sentia muito realizado. E assim foi que fiquei 30 anos, né, dando aula. Quando faltavam, assim, nesse tempo que eu estava dando aula na biologia, dei aula para biologia, para ecologia, acabei também enveredando pelo lado administrativo, né? Tanto que acabei assumindo a direção do Instituto por 4 anos. Depois terminou meu mandato. Depois de um ano, fui convidado para ir para a reitoria, na secretária-geral da universidade. Fiquei mais 4 anos. Mas aí já estava terminando meu tempo na universidade. E o meu tempo foi até acelerado, porque o governo federal já tinha feito uma mudança no tempo de aposentadoria e já estavam ameaçando fazer mais uma. E eu queria aposentar no tempo que eu quisesse, não ficar lá até... Né? Eu teria que sair numa fase que eu não estivesse na decadência como professor. Essa é a minha preocupação. E aí acabei me aposentando, saí da reitoria e já tinha mais uma pessoa para defender o título de doutor. Quando ela terminou e defendeu, eu entrei com a minha decisão de rescisão com a pós-graduação e já tinha me aposentado também. Só que antes, 4 anos disso, eu estava me preparando para a nova fase da minha vida. Essa nova fase foi essa que eu estou agora, há quase 16 anos atuando nessa área e cada vez estou mais assim, radiante com os resultados, com as coisas que a gente consegue fazer, ajudando pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, isso está me deixando muito feliz e não me sinto ocioso, né? Foi só mudar de fase. Então, não estou aposentado, mudei de fase, né? Linhas gerais foi essa a trajetória, né? Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, Marcelo, pode fazer. Eu tenho várias perguntas e eu tenho uma colocação a fazer que o senhor esqueceu de comentar. O senhor foi o nosso melhor pivô de basquete no Interclasses. O senhor lembra que o senhor jogou um campeonato com a gente na Faculdade da Biologia, no Interclasses? Olha que coisa que eu lembro. O senhor jogou e foi um ótimo atleta. A gente foi vice-campeão no basquete com o senhor jogando. O senhor lembra disso? Sim, lembro. Brincava sempre com o pessoal e participei com vocês, né? Verdade. Olha que loucura. Uma outra coisa. Eu fiz uma besteira na época da faculdade e o senhor salvou a minha pele. O senhor lembra dessa? Mais ou menos, Toninho. Eu entrei numa briga e o senhor me deu conselhos ótimos depois dessa briga. Foi muito, imagina, um professor, diretor que jogava basquete com a gente, pensa o carinho que a gente tinha pelo senhor como professor e por tudo que o senhor fazia, das participações, do apoio que o senhor deu na construção do centro acadêmico e tantas outras coisas que aconteciam no meio da nossa convivência por um tempo, mas a gente tem muito carinho. Eu estou vendo aqui as mensagens de todo mundo que antes e agora na live falou do senhor. O senhor criou muitos amigos na faculdade. Sim, graças a Deus foi. Muito. Né? Pessoas com boa índole criam amizades ótimas, né? Despertam e cativam pessoas. E a sua turma, a turma de vocês aí, Marcelo, foi uma turma muito especial na minha vida. Porque eu lembro quanto vocês trabalharam na época da eleição. Foram vocês que me colocaram lá, entendeu? Então foi assim uma coisa bacana, parecia uma família, um grupo muito forte, muito coeso, né? E essa ajuda que você falou que eu lhe dei na época daquela briga, eu fiz porque eu tive uma experiência quase igual em Paraguaçu Paulista, uma experiência que a gente às vezes enfia os pés pelas mãos e um aprendizado duro, né? Então, não sei se tem espaço, posso até contar o que aconteceu lá, né? Estão me ouvindo bem?
Então, lá quando eu comecei a dar aula em Paraguaçu, recém-formado, os alunos eram praticamente da mesma idade, né? A gente que vai ficando, os alunos vão passando, mas lá eles eram da minha idade, tinha até um que era mais velho que eu. E numa dessas aulas, lá era terrível, porque eu tinha 80 alunos, 83 alunos na turma. Era muita gente, né? E a minha aula era dada, teórica, num anfiteatro, para ter uma ideia. Mas era apertado esse anfiteatro, né? E era um palco, ficava em cima do palco. Era horrível. Toda hora parecia que eu ia cair, porque ficava na beirada do palco ali. E aí a aula prática não tinha microscópios para todo mundo, para dar aula de citologia, prática de citologia. Então, eram mesinhas pequenas, com 5 alunos por grupo, e cada grupo de 5 com um microscópio. E lá para aquele lado, o calor é muito forte, e uma tarde, com um calor imenso daquele, sol batendo na sala. E eu acompanhando grupo por grupo, de repente eu olho para a lousa de 3 marmanjos brincando de jogo da velha. Nossa, eu fiquei danado, né? E botei os 3 para fora da sala. E um deles quis ainda falar alguma coisa, falou, olha, agora vocês saem. Qualquer coisa, vocês me esperem lá fora, a gente resolve. Aí foi meu erro, né? Quer dizer, eu acabei falando demais, né? E só que daí eu não voltei atrás também, fiquei na minha. Bom, terminei a aula, guardei todos os microscópios, saí no pátio, não vi ninguém, tudo vazio. Falei, bom, não estão no pátio, né? Aí tinha que andar, acho que uns 300 metros para chegar no portão de saída da faculdade. Cheguei no portão, falei, devem estar lá fora. Não estavam também. Então começou a ficar um suspense. Onde que esse pessoal está me esperando, né? E naquela época eu ficava no hotel, pousava no hotel, permanentava no hotel. Aí fui para o hotel, tinha um colega meu daqui de Rio Claro, que a gente viajava junto. Falei, olha, fiz uma maior burrada hoje. O que você fez? Falei pro cara, né, pro colega, né? Ele falou, poxa, e agora? Falei, olha, eu vou tentar levar a vida normal, não vou ficar aqui escondido no hotel. Nós vamos jantar mais tarde, nós vamos sair, pronto, como faz sempre, né? E saímos. Fomos lá para uma cantina, que a gente sempre comia lá à noite, e onde era o ponto de encontro dos alunos. Aí cheguei e falei para ele, olha, eu não vou sentar de costas para a rua, vou sentar perto do muro, olhando para a rua. Porque, inclusive, lá tem a fama do pessoal contratar pessoas para bater em professor. Né? Tinha uma situação muito complicada lá, porque às vezes a pessoa confundia a condição financeira que tinha e achava que o dinheiro comprava tudo. Bom, passados uns 40 minutos, chegaram os 3, né? E vieram direto para a mesa que eu estava. E chegaram e falaram assim, professor, a gente pode conversar? O senhor nos acompanha? Depois não, levantei e fui. Ficamos atrás do muro. Aí, quando chegamos atrás do muro, falei, bom, agora vai rolar a coisa, né? Um deles falou assim, a gente está aqui para pedir desculpa. Pô, aquilo desmontou, né? Sei que no fim a gente se abraçou, e eles pediram desculpas, eu também pedi, porque não devia falar daquela maneira jamais, né? Então foi um episódio complicado e que poderia ter uma consequência desastrosa. Então, quando a gente conversou sobre a sua situação, não saía da minha cabeça aquela situação lá. Entendeu? São vivências muito diferentes, né? O contato com o aluno, a gente não é preparado para isso, para chegar lá e encarar personalidades diferentes, situações diferentes. Eu estava em Rio Claro, professor, fazendo aquele estágio obrigatório da licenciatura. Na minha primeira aula, um aluno cuspiu na minha cara. Então, eu tive um trauma muito grande com aula. Daquele momento, eu larguei a licenciatura, eu não terminei, não encerrei o estágio. Então, eu criei um trauma. Depois, eu dei aula para a faculdade, palestra para mais de 60 mil pessoas. Então, eu vivi situações muito fortes, né, que ensinam a gente como essa que o senhor viveu. Uma situação errada que acaba virando um clima
Então é fantástico, né? As nossas histórias, o senhor que deve ter vivido muito mais com pessoas de todos os níveis, né? Os ecólogos, com os biólogos. Então, esse convívio com o aluno é um aprendizado constante. Eu não sei se o senhor lembra da época de Pissinguaba, que foi uma aluna. O senhor lembra do Marquinho, o Marcos? O Marcos era a pessoa mais calma do mundo. A menina foi lá na excursão, ela deu tanto trabalho que o Marquinho, ele entrou assim, e chacoalhava a menina e falava, você está dando trabalho. Então, aqui nós sofremos, né, como professores, dando aula, e a gente tendo, às vezes, ser maltratados, ou às vezes muito bem tratados. Então, são experiências incríveis que nós vivemos, né? Então, a minha escolha, que eu falei no primeiro ano de curso, que eu queria dar aula para adultos apenas, era justamente essa preocupação, que era trabalhar com adolescentes. Acho que era difícil, para mim era difícil pensar nisso, né? Mas eu acho assim, trabalhar com os adultos, pelo menos naquela época, foi muito bom, porque existia um respeito ainda, né, Marcelo? Muito grande. Atualmente, eu acho que as coisas mudaram muito. Então, eu sempre falo que acho que eu saí da universidade na hora certa, né? Porque talvez muitas coisas que ocorreram depois disso, acho que eu não teria tanta paciência mais, não, né? Infelizmente, né? Mas, para mim, foi uma experiência fabulosa passar pela universidade. Os 4 anos que eu estudei também, teve muita coisa bacana, né, que aconteceu. E a gente fez o curso no Horto Florestal, você lembra do Horto, né? Então, as aulas eram todas lá, quase que o curso todo era no Horto, né? Então, a gente ia de ônibus ou ia a pé. Era uma aventura as aulas no Horto, né? E as excursões também que a gente tinha, né, para Ubatuba, para Itatiaia, que complementava bem a parte da sala de aula, né? A gente via lá na prática como que os bichos viviam, como que as plantas estavam, né? E também a parte prática das aulas são divisores de águas, né? E de pessoas, muito interessante. É interessante mesmo, né? A gente viveu poucas excursões práticas, né? Mas eu entendo hoje, eu me colocando como professor no lugar de vocês, a responsabilidade de levar um grupo de desmiolados para o meio do nada, sendo que poderia acontecer uma coisa ruim, de um acidente, Então, ser professor não é nada fácil. E levar o aluno para fazer uma aula prática, eu levei um grupo de alunos da engenharia civil para mostrar a elasticidade da teia da aranha. E no pegar a aranha da teia, que eu sabia que não era perigosa, a aluna teve um piti e desmaiou no meio da estrada, no meio da terra. Se sujou tudo, deu um OBO, foi reclamar de mim na diretoria. Então, ser professor com aula prática é uma responsabilidade gigantesca. O senhor tem alguma história, alguma coisa de excursão que o senhor queira contar? Por favor. Tem uma história interessante da excursão da minha turma de alunos, né, para Itatiaia. E, assim, os alunos não dormem, né? Assim, você trabalha o dia todo, quando volta para o alojamento, ninguém quer dormir, né? Quer ficar conversando e tal. E a gente ficou lá dentro do alojamento até umas 10 horas. Deu 10 horas, nós saímos do alojamento. E ficamos do lado de fora. Me lembro quem foi que tocava violão, e ali, o pessoal cantando e tal. De repente, alguém teve a brilhante ideia, não foi minha essa ideia, tá? De fazer serenata pro pó. E aí a gente foi perto da janela do quarto dele e começamos a cantar a Gatinha Manhosa. E aí
canta, repete, repete, repete. Uma hora ele abriu a janela e saiu e falou assim: pô, uma vez vai, duas vai, três também, mas cantar de novo. Cala essa boca. Ficou bravo. Né? Aí a gente parou e falou: bom, o que não, fazer uma dormir? Ah, não, vamos dar uma volta. Tem uma estradinha que vai em direção às prateleiras lá, né? Das agulhas negras. E pegamos a estradinha. E quando a gente voltou, já estava clareando o dia. E no dia seguinte a gente deveria ir para o Rio de Janeiro para visitar o Botânico, Jardim Botânico. Aí metemos a mão na fechadura, no trinco da porta, fechada por dentro. Ele trancou a gente para fora. E agora? Aí nós demos uma volta e fomos lá, batemos na janela de umas meninas, da turminha de Leme. Tinha uma turma de Leme na minha classe. Elas abriram a janela, a gente pulou a janela. Nós estávamos em 6, mais ou menos. Pulamos a janela e entramos para o alojamento pela porta do quarto dela. E aí, dá de cara com ele no corredor, esperando a gente bater na porta. Quando ele viu a gente saindo do alojamento das meninas, do quarto das meninas, ele ficou mais curioso ainda. Todo mundo passou por ele. Bom dia, professor. Ele não respondeu. Acabamos de entrar no nosso quarto. Ele chegou atrás e falou: olha, não tem mais excursão para o Rio de Janeiro. Nós vamos voltar daqui. Nós ficamos tudo quieto, né? Então, vamos dormir um pouco, não sei o quê. Quando 9 horas saímos para o café da manhã, ele tinha mudado de ideia. A gente vai, mas não foi legal o que vocês fizeram ontem à noite. Mas, coitado, ele ficou nervoso, ficou mesmo, né? Mas foi aprontada de aluno. Como sempre, né? As nossas excursões também era a mesma coisa, né? A gente aprontava. Agora eu entendi por que ele fez tanto para não ficar no alojamento com a gente, para ele dormir no alojamento longe, para evitar esses problemas. Agora que eu entendi. Acho que ele ficou traumatizado. As excursões são as melhores vivências que a gente pode ter, tanto na prática do trabalho, do campo, de saber como é aquela profissão, como é aquela atividade, quanto nessas interações, né? Conhecer pessoas incríveis. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas famosas. Eu fui para o Pantanal, estava o Luciano Huck e o Lawrence Waba mergulhando com o jacaré. E a gente tomava banho naquele lugar que eles estavam mergulhando. Então eles saíram do mergulho com o jacaré e a gente entrou de toalha e sunga tomar banho. Então são histórias muito interessantes, né? A vivência das nossas práticas são fantásticas, então é muito bom isso. Professor, hoje em dia, o senhor falou que trabalha com outras atividades. Fala um pouquinho para a gente do que o senhor faz hoje em dia. Então, eu comecei a trabalhar inicialmente com radiestesia. Já ouviram falar? Radiestesia. Então, primeiro fiz curso de radiestesia, acho que fiz 2 cursos, e comecei a fazer um atendimento, acoplando o atendimento mais ou menos psicanalítico, mas eu não era formado ainda em psicanálise, e com a radiestesia. Aí, mais para frente, fiz alguns cursos de quântica, física quântica também, e fui juntando essas técnicas. E depois resolvi fazer o curso de psicanálise, né? E aí juntei essas 3 técnicas, esses 3 conhecimentos e tirei uma técnica, que é a qual eu uso até hoje, né? E que tem dado sim, resultado extraordinário, né? Em 4, 5 sessões a pessoa tem 70% de melhora de comportamento, de condições, mesmo se for pânico, sabe? É muito interessante. E isso está me deixando cada vez mais animado. Atualmente estou também para concluir um curso de auriculoterapia, porque parece que dá para ajudar bastante nessa área que eu estou agora no momento, né? Então, para pessoas com dores, por exemplo, vai dar para ajudar muito com a auriculoterapia, né? E outras coisas também, às vezes problema de alergia, dá para trabalhar também com a auriculoterapia. Quando tem paralisia facial, né? Então, a
pessoal tem tido sucesso também com a aplicação da aurícula, né? E eu estou querendo agora enveredar para essa área, não, trazer junto com aquela que eu realizo, né? Mas, fundamentalmente, eu terapeuta, né? Sou um terapeuta psicanalítico, atualmente. E é interessante, é um aprendizado e tanto também, né? O senhor tem algum contato que o senhor queira passar para algum interessado em procurar o senhor para algum tratamento? Se o senhor tiver algum e-mail ou alguma coisa que o senhor queira falar? Eu tenho o e-mail, contato professor Aulino, aliás, contato @ professoraulino.bio.br. E tem o outro e-mail também, que é osvaldoaulino@gmail.com. A Isabela Bilar falou que vai marcar uma consulta com o senhor para tomar um café. Isso precisa marcar mesmo, tá? E ela fala, mas não vem. Eu já convidei ela, o Bibo, para vir para cá. Não vem. Estão pertinho aqui, hein? A pandemia deu uma... Convida mesmo. Eles são serrador, professor. Eles querem enfilar boia. Chama que eles vão. Não tem problema, pode vir. Pode vir. Professor... A Isabela deve lembrar do tour que nós fizemos lá pelo caminho do vinho, no sul de Minas, perto do sul de Minas. Eu, ela e o Bibo, e o tio do Bibo. Foi muito bacana. Experimentamos muito vinho, a viagem toda. Sei. Degustação de bebida eutrópica. Isso. A Isabela acho que não gostou muito porque ela dirigiu o tempo todo, só nós bebendo e ela dirigindo. Casal maravilhoso, tem os dois no meu coração. São pessoas do bem, professor. E a Isabela está mandando várias histórias aqui, falando que vai tomar café sim, que vai aparecer. Falando que acho que a viagem foi para Andradas, né? Foi Andradas, isso mesmo. Isso. Ela falou que vai aparecer semana que vem, filar uma boia do senhor. A qualquer momento, estamos aqui. Os dois estão assistindo a nossa live agora. A nossa querida Bilar e o nosso futuro presidente. Tá aqui, ó, viagem ótima, adorei. A companhia boa, né, Bilar? Foi muito gostoso mesmo, viu? Um abração para vocês, viu, querido? Eles estão mandando um grande abraço para o senhor, professor. Professor, o que o senhor gostaria de falar para a gente encerrar? Que foi um papo muito agradável. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Olha, histórias pequenas tem bastante. Quem sabe numa outra oportunidade a gente vai falar só de coisas interessantes assim para descontrair, né? Mas uma grande oportunidade que a Unesp me deu, né, além dessa de ficar nos Estados Unidos um ano, foi de participar de uma expedição científica junto com o pessoal do INPA no Amazonas. Foi uma coisa muito marcante. Nós ficamos 55 dias junto, o grupo, e 43 dos quais na mata, né? Dormindo em rede, né? Acampados. E foi uma experiência fabulosa, porque apesar do perigo que a gente passa, né? de enfrenta um monte de coisa, né? A gente aprendeu também o convívio em grupo, como é difícil, né? E depois de um certo tempo, sempre o mesmo grupo começa a ter uns conflitos, né? E as dificuldades que enfrentamos também na Transamazônica, muito atoleiro, né? Tinha regiões que tinha mais de 1 quilômetro de atoleiro, então era quase impraticável passar com os veículos, né? Então foi uma aventura. E está saindo um livro escrito pelo Cid Ferreira, lá do INPA, já deve estar terminando o livro que ele fala dessa excursão, né? Ele está contando todas as excursões que ele fez, ele trabalhou muito tempo, visitou toda a Amazônia, né? Acho que não tem lugar que ele não tenha ido. E nessa, especificamente, eu fui convidado, né? E foi muito gostoso, aprendi muito. Teve uma outra experiência também fantástica, que a Isabela participou, que foi um trabalho no Espírito Santo, junto às aldeias Tupiniquim e Guarani. E aquele trabalho que fizemos lá foi muito interessante, porque o relatório ajudou os índios a recuperarem parte das terras que tinham perdido por plantio de eucalipto. Que legal! Teve um resultado bacana, né?
e fomos lá, o Marquinho também participou, ele foi para ajudar a gente na identificação das plantas, né? Então, são duas coisas assim que para mim foram muito marcantes, gostei muito, e que deu um resultado que trouxe um benefício à comunidade. Foi muito legal. São experiências de vida fantásticas, né, professor, que modificam outras vidas, né? Eu também tive a oportunidade de fazer algumas saídas de campo semelhantes. Então, a gente vê a grandiosidade que é a nossa profissão. O nosso conhecimento, a nossa ajuda, mesmo que seja um pequeno convívio com uma comunidade afastada, um pequeno conselho, uma divisão do nosso conhecimento com essas pessoas, a gente tenta melhorar essa vida, né? Então, mostra que a nossa experiência como biólogos, como seres humanos, é gigantesca, né? A gente consegue viver coisas incríveis, ajudar pessoas hoje em dia, como o senhor tem feito. Então, é uma vida muito fantástica essa de biólogos, né? Sim, sem dúvida, né? Faz jus ao nome mesmo, né? Acho que o biólogo, ele junto com o químico e o físico, explicam a vida, né? Não é nem a medicina, é o biólogo, químico e físico. Sim. Professor, eu queria agradecer imensamente a sua disposição, esse papo fantástico. Eu espero em breve fazer mais uma live com o senhor, a gente poder o ano que vem fazer outro papo e o senhor contar mais histórias. Eu queria agradecer muito, muito, muito a sua paciência com o problema que nós tivemos. E muito obrigado, professor. Desejar para o senhor um fantástico ano novo, que o ano que vem a gente possa, além de conversar de novo, nos revermos e conversar particularmente, dar risada de tempos muito bons que vivemos e viveremos ainda no futuro. Obrigado, professor, imensamente à sua disposição. Sim, eu que agradeço, Marcelo, a honra desse convite que você fez e de ter a oportunidade de ter notícias dos outros amigos aí, né? E espero que a gente também passe esse final de ano bem, que o ano que vem seja um ano mais tranquilo para todo mundo, que a gente possa se encontrar. A minha casa está à disposição de vocês para quando quiserem, tá? É só avisar com 24 horas antes. Não é para eu sair, não, só para recebê-los melhor, tá? E quem sabe a gente faz um novo encontro, não à distância, mas ao vivo, e contando histórias pessoalmente, tá bom? Professor, brigadíssimo. Se o Bibo bater na porta, o senhor não atende, porque ele vai comer tudo que o senhor tiver de comida aí, hein? Cuidado. Grande abraço, professor. Obrigado, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. O ano que vem a gente volta com mais histórias incríveis com essas pessoas fantásticas que a gente teve o prazer de conviver. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que assistiu. Bibo, Bilá, Carece. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.